Desperto de madrugada para refletir em tuas palavras. É dessa forma que está escrito no Salmo 119, no verso 148. As pessoas imaginam acordar mais cedo como um sacrifício, quando na verdade é um privilégio. Um privilégio podermos desfrutar da palavra do Senhor, meditar nessa palavra e pedirmos para sermos guiados e iluminados pelo Divino Espírito Santo. Nós não confiamos na nossa própria força, nós não confiamos nas nossas capacidades, nós confiamos que o Espírito há de nos sustentar e nos manter em pé, atentos para todas as circunstâncias do dia a dia. Bom dia a todos, bom dia Mari, bom dia Edu, bom dia Silvia, bom dia Eliane, bom dia Carol, que estava sumida aí também. Bom dia a todos, que vocês estejam bem, que tenham tido uma excelente noite de sono. O sono é um privilégio, é uma dádiva, né? É uma dádiva podermos dormir, descansar e acordar. Acordar é um privilégio. Deus poderia ter não permitido que acordássemos, mas Ele nos concedeu mais um dia, que possamos viver esse dia para a honra e glória dEle, observarmos com muita atenção tudo aquilo que Ele nos deixa em Sua palavra, para que possamos cada dia mais ser intencionais naquilo que nós fazemos. Nós vivemos, a maioria das vezes, fazendo as coisas por instinto, por impulso, por necessidade. Que nós possamos fazer as coisas com consciência. Isso é o mais importante. Ter consciência de cada momento que nós estamos fazendo, que nós possamos estar presentes naquilo que nós estamos fazendo. Eu vejo as pessoas muitas vezes acelerada demais, confusa demais, justamente por não se prender ao presente. Às vezes as pessoas estão fazendo algo com a cabeça em outros lugares, né? É importante nós estarmos onde nós estamos, literalmente. Parece ser meio redundante falar isso, mas essa é uma grande verdade. Observe quantas coisas você faz com a cabeça em outro lugar. Viver o momento presente eu acho que é um grande presente que nós temos. Por quê? Porque senão nós estaremos sendo movidos pela ansiedade e atropelarmos o tempo. Talvez você acordou e fala assim, nossa, tem que acabar logo por causa disso, 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 e você já está com a sua cabeça pensando nas coisas no porvir e esquece de absorver e focar no tempo presente. Que você possa deixar cada coisa para o seu devido tempo, esperar as coisas acontecerem da sua forma natural, estabelecer uma forma de agir que privilegie o momento presente, o agora, né? As pessoas olham e falam assim, nossa, eu não vou, é muito cedo para acordar, é muito sacrifício, é isso, é aquilo. As pessoas colocam os problemas na frente daquilo que deveria ser prioridade. As pessoas não conseguem ter constância, isso daí é um hábito muito natural do ser humano, né? Na verdade não é que elas não conseguem ter constância, elas possuem constância para aquilo que é ruim. Para aquilo que é bom é muito difícil a gente ter constância. Eu vejo poucas pessoas serem constantes, a maioria são pessoas instáveis, a maioria são pessoas que vivem aleatoriamente, ainda que de maneira constante. Eles são constantes em não ser constantes naquilo que deveria exigir uma constância de nós. Observe que o salmista aqui, ele olha sempre para o seu coração. Ele fala que obedeceria os decretos, ele clamava ao Senhor pedindo para que fosse livrado e obedecesse
a ordem do Senhor, e nós algum dia clamamos por isso, né? Daí nós vemos que no verso 147 ele dizia que levantava cedo e colocava as esperanças nas promessas do Senhor. Nós abordamos isso ontem. Hoje nós falamos no que está também preso, desperto de madrugada para refletir em tuas palavras, e é o que nós estamos fazendo. A nossa vida deveria ser justamente essa eterna meditação na palavra e trazermos essa consciência para a nossa vida. Observarmos se nós não temos feito isso somente em momentos do quais as necessidades nos levam a fazer. Nós somos movidos por circunstâncias e necessidades, ou nós somos movidos por Deus? Quem é movido por Deus faz as coisas de maneira consciente. Em todas as áreas da sua vida, embora falar todas é muito complexo, né? Muito abrangente, e eu não conheço pessoas que vivam as coisas de Deus em todas as suas áreas, mas na maioria das coisas ele possui consciência e ele tenta agir de maneira diferente. Você tem tentado agir de maneira diferente, tentado buscar essa constância em outras áreas? Aqui é uma excelente oportunidade para você começar. Como fazer isso? A questão é como fazer isso. Sabe como? Fazendo. Parando de inventar desculpa, de contar história triste. O que eu mais escuto são histórias tristes, tá? O que eu mais escuto são histórias tristes. Eu dou aula de artes marciais, né? De Muay Thai. Eu tenho um programa de emagrecimento, onde eu me deparo sempre com pessoas contando histórias. O que eu mais vejo são histórias. Histórias de autocomiseração, histórias que as pessoas contam para se justificar, para poder fazer aquilo que eles querem fazer. As pessoas fazem isso constantemente. Você talvez deva fazer também. Em tudo, em todas as áreas. Todas as áreas nós temos alguma desculpa perfeita para não fazer aquilo que deve ser feito. Se só te perguntar algumas coisas, você vai conseguir responder. Por mais que você não tenha coragem, a sua consciência vai responder. Você talvez não tenha coragem de marcar aqui, como muitas coisas que eu pergunto, talvez você fique em silêncio, mas o simples fato de você ouvir já te traz a consciência para isso. Você tem servido a Deus da maneira como você deveria? Você tem rendido glórias a Deus em todas as áreas da sua vida? Você tem lutado contra aquilo que te aprisiona? Isso é despertar de madrugada. Despertar de madrugada não está simplesmente atrelado a um horário. Está para esse sono do nosso corpo. Você tem cultuado a Deus de maneira que o nome de Deus é glorificado? Pense uma coisa, eu constantemente trago essa abordagem, que eu acho que fica muito plausível, tá? E palpável, porque tudo nós temos que desenhar de maneira que fique claro em nossas vidas. Imagina aqui, ó, nós temos um monte de pessoas, nós queremos que pessoas sejam alcançadas por Deus, mas que Deus use outra pessoa e não nós. Quantas vezes você já compartilhou a live? Quantas vezes você já comentou na live? Quantas vezes você já foi ativo no reino de Deus, falando do Evangelho? Se dá para contar, nós não fomos constantes como deveríamos. Nós deveríamos falar de Cristo, do Evangelho da salvação, para todas as pessoas, mas nós não fazemos isso. Nós não somos constantes, nós ainda estamos dormindo. Nós falamos que cultuamos a Deus, mas na verdade nós cultuamos a nós mesmos e constantemente nossos problemas são os nossos deuses. Preste bem atenção, nossos problemas são os nossos deuses, porque os nossos problemas nos levam a cultuá-lo. Como assim, galego? Nossos problemas nos levam a cultuar nossos problemas, sim. Quando tem problema, você vai e busca uma solução para o seu problema, como se Deus fosse a solução do seu problema. Mas, na verdade, Deus
é o meio para você resolver o seu problema. Então, no final, Deus é um intermediário para que você possa alcançar o objetivo que você quer, que é se livrar deste problema. Dessa forma, nós não somos constantes. Dessa forma, nós manifestamos que este problema, na verdade, é um Deus para nós, que nos coloca de joelhos. Mas quando esse problema some, nós voltamos à normalidade. Nós não adoramos a Deus em espírito e em verdade. Se você está aqui, você cultua a Deus verdadeiramente, observe quantas vezes você cultua a Deus. Cultuar a Deus é uma ordem, é um imperativo de Deus. Nós somos chamados a guardar um dia para o Senhor. Um dia, tá? Um dia. De 365 dias, nós guardamos um dia na semana. Isso significa que um mês, um ano tem 52 dias. Nós guardamos um dia, o domingo, que nós deveríamos cultuá-lo. Imagina esse um dia da semana, você escuta a palavra 1 hora. Se você for em algum lugar que é pregada a palavra, não dá para pregar a palavra em menos do que 1 hora, porque tem muitas coisas a serem faladas e é muito urgente a palavra. Então vamos supor que você escute a palavra 1 vez por semana, 1 hora por dia. 1 hora por dia, cultuando ao Senhor, ali com seus irmãos, você estaria cultuando 52 horas num ano. 52 horas em um ano. Conseguiu fazer essa matemática? 52 horas corresponde a 2 dias e 4 horas. De 365 dias, você cultua a Deus apenas 2 dias. De 365 dias, 363 dias, você faz o que você quiser. Como você quer. Já parou para pensar nisso? O que você acha disso? Você cultua a Deus de verdade? Quantas vezes você falta ao culto dominical? Daí você chega um domingo, é aniversário da sua mãe. Chega no outro domingo, daí você casou, você tem aniversário da sua sogra, do seu pai, do pai do seu sogro, da sua filha, do seu filho. Você quer assistir o jogo do seu futebol. Você quer ter um almoço de família. Você quer... Fica doente. Isso, coisas básicas, tá? Você vai fazer uma viagem com a família. Você tem um compromisso do trabalho. Você tem um feriado. Você não quer ir porque você não acordou bem. Seu filho não pôde ir porque estava doente. Olha aí quantos dias. O que acontece? Nós somos movidos pelas nossas desculpas. Só existe uma razão para fazer aquilo que é certo. Fazer aquilo que é certo. Mas nós não fazemos. E nós lemos esses versos e nós despertamos de madrugada para refletir em sua palavra. Perfeito. Nós estamos aqui sabendo que isso é necessário para a nossa vida. É o oxigênio que nos move. O oxigênio que nos move é essa palavra. É o oxigênio para o nosso espírito. 24 horas nós temos em um dia. Ou seja, em um ano nós teremos 8.760 horas. 8.760 horas menos 48. Vai sobrar 8.712. 8.712 horas para eu fazer o que eu quiser. Imagina que o mínimo nós não cumprimos. E daí a gente olha e fala, não, Galego, mas eu estou na live todos os dias. Beleza, todos os dias na live. Se conseguirmos fazer a live todos os dias aqui, em um ano, corresponderá a 365 horas. 365 horas é nada, perto de 8.760 horas que eu tenho disponível. Observe que só tem uma razão para fazer o que deve ser feito.
Essa razão deveria ser o suficiente: amar Deus sobre todas as coisas. Eu amo Deus acima do meu sono, do meu descanso, das outras prioridades, porque Deus é a minha prioridade. A maneira como eu gasto o meu tempo manifesta o Deus que eu sirvo. No final das contas, tudo isso está subentendido no que foi dito pelo salmista. Que você possa, de fato, amar a Deus. Amar não é um sentimento, amar é uma ação. Muitas pessoas me falam que amam a Deus, mas eu, me deparando com a vida delas, vejo que de fato elas não amam. Eu falo que amo a Deus, mas eu me deparando com a minha vida, eu vejo que eu não amo a Deus como eu digo amar. Nós deveríamos fazer esse exercício de autorreflexão constantemente. Se Deus não te desse o que te deu, será que você continuaria louvando Ele? Se Deus não fizesse o que já fez na sua vida, você continuaria glorificando Ele? Olha como as reflexões começam a ser mais profundas do que nós imaginamos. Ah, Galego, eu não estou aqui para isso. Perfeito, sai e vai fazer outra coisa. Vai continuar vivendo a vida do jeito que você tem vivido, que você se deparará com a realidade da vida mais cedo ou mais tarde. Porque esse é o caminho que todo ser humano vai percorrer. Um caminho onde ele vai se deparar com a morte. E quando você se deparar com a morte, você vai ver que talvez você nunca teve vida. Seu dinheiro não vai comprar um travesseiro, seu dinheiro não vai comprar sua saúde, seu dinheiro não vai comprar sua paz com Deus. O que você tem com Deus é algo imerecido dado por Ele. E se Ele te deu, Ele impactará todas as outras áreas da sua vida. Então que você possa refletir acerca de como você tem servido este Deus. Deus não é um momento bom no resto do seu dia. Deus é aquilo que faz sua vida ser boa em todos os momentos. Em todos os momentos, e se atribui momentos ruins, momentos de incertezas, momentos de caos, momentos de frustração, porque a bondade de Deus não está atrelado à circunstância, está atrelado àquilo que é. Nós vemos nessas histórias que nós estamos meditando Deus em todos os tempos. Deus estava presente em todos os tempos. No tempo do caos, Deus estava sustentando as pessoas de maneira poderosa. Nos momentos de bonança, Deus estava concedendo isso. Deus é o autor de todas as coisas. Que Deus possa direcionar as suas vidas de maneiras que vocês não vivam dormindo, que vocês sejam despertados, tá? Que vocês sejam despertados, que vocês não se acostumem com isso. Imagina que os nossos maus hábitos são como cheiros ruins, que eles começam a fazer parte da nossa vida e a gente sequer nota. Nós temos a desculpa perfeita para não fazer o que deve ser feito. Ah, é muito longe, ah, é muito cedo, ah, é isso, ah, é aquilo, ah, eu não posso, ah, é... Meu, chega de história. Quer viver uma vida que glorifique a Deus? Faça tudo para que Deus seja glorificado. E tenha certeza que Ele vai te capacitar. Que Deus continue nos capacitando. Assim como capacitou todo o povo. E nós cremos, lendo essa palavra, que Deus capacita seu povo. Se eu sou o povo de Deus, eu creio que eu sou capacitado e eu vivo como se eu fosse capacitado. Eu vivo e acredito não na minha capacidade, mas naquilo que Deus me prometeu. Deus fez milhares de promessas e eu me apodero dessas promessas lendo na palavra de Deus, porque eu não enxergo essas capacidades em mim. Eu não sou o melhor orador, eu não sou o melhor pastor, eu não sou o melhor homem, eu não sou o melhor filho, eu não sou o melhor nada. Mas eu sirvo o melhor Deus de todos e dentre todas as coisas que Ele é, eu possuo capacidades que não vieram naturais de mim, mas eu me aproprio daquilo que é dele, daquilo que Ele me entregou por graça. Então eu vivo com as capacidades do qual Ele me faz viver.
Nós vimos um povo frágil, um povo fraco, um povo que era pequeno, ser sustentado por um Deus que é grandioso e poderoso e fazia-os vencer todas as adversidades. E a única razão para eles vencerem todas as adversidades era justamente que Deus o amava. Não era porque eles eram os mais obedientes, porque eles eram os mais perfeitos, era simplesmente porque Deus escolheu amá-los. E saiba que Deus escolheu te amar. Então tenha constância, coloque seu despertador para tocar e acorde. Coloque seu despertador para tocar e faça o que deve ser feito. Você tem que treinar, treine, você tem que se alimentar, se alimente, você tem que fazer, faça. Faça, porque só tem uma razão para fazer o que é certo. E fazer o que é certo deveria ser a sua recompensa, não o resultado daquilo que te traz fazer o que é certo. Fazer o que é certo deve ser feito independente das consequências do que vai acontecer. Se você está aqui porque você espera que sua vida melhore, você está aqui pelas razões erradas. Você está aqui pelos benefícios, não por ter entendido o que é glorificar a Deus e louvar a Deus. Porque nós podemos estar aqui louvando a Deus todos os dias e amanhã Deus tirar os nossos filhos, tirar nossos empregos, tirar o dinheiro, tirar nossa saúde, tirar tudo. E aí? Este é o Deus verdadeiro. Este é o Deus verdadeiro, o único Deus que deve ser glorificado. Você talvez está aqui rodando o seu feed, você não dormiu à noite, você não fez nada de produtivo na sua vida, você está aqui simplesmente com entretenimento. Eu não sou entretenimento para a sua vida, eu estou aqui para falar da palavra de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado por intermédio da sua vida. Ainda que eu não te conheça, ainda que eu nem saiba quem você é, Deus sabe quem você é, e nada acontece fora da vontade de Deus. Se você entrou aqui por entretenimento, e você não possui constância, que Deus faça você ser constância, ou enxergar a maneira do qual você tem sido constante na sua vida e onde essa constância tem te levado. A sua constância em se alimentar mal te levou a doenças, te levou a obesidade, te levou a sedentarismo, te levou a você não conseguir se olhar no espelho, te levou a fazer com que você não tenha mais relacionamento com o seu marido, está quase perdendo o seu casamento. Sua falta de constância em trabalho te levou a uma debilidade financeira, a falta de constância em conseguir amar as pessoas ao seu redor, a ser claro naquilo que deveria ser, te levou a relacionamentos completamente destruídos. Então, no final das contas, nós somos responsáveis por todas as coisas, mas nós temos um Deus que nos capacita, que nos deixou uma palavra da maneira como nós devemos agir para manifestar a sua glória e seu poder. Que você hoje seja impactado por isso. Sei que não são as palavras mais agradáveis, mas eu não estou me importando em ser agradável, eu estou me importando em ser fiel, em fazer com que vocês despertem. O remédio é amargo, mas ele cura. Que vocês sejam curados. Pensa que já começa em uma questão. O homem é o lobo do próprio homem. Já uma frase já muito comum. O homem se autodestrói. O ser humano se autodestrói. Então que você não seja um desses. Que você seja a diferença no mundo, que você faça as coisas de maneira diferente, porque você foi chamada por Deus, você não foi chamado por homens. Você agora tem a oportunidade de ler uma palavra que vai te transformar e te guiar. Eu falo sempre para vocês lerem, talvez poucos de vocês leem, eu sei que é assim, mas eu não estou me importando se vocês vão ser fiéis ou não. A questão é eu ser fiel, eu fazer. Não adianta, eu não vou chegar lá no céu e prestarei contas dos seus pecados, eu prestarei conta do meu pecado. Eu prestarei conta das minhas negligências, eu prestarei conta daquilo que eu tenho feito. Se eu parar e ficar olhando para o que os outros fazem, eu deixarei de fazer aquilo que deve ser feito. E o que deve ser feito para mim é muito claro. É muito claro, porque a palavra me mostra todos os dias. Ainda que eu não faça tudo em sua totalidade, eu tenho plena consciência dos meus pecados, dos meus erros, e eu quero lutar contra eles todos os dias para glorificar o nome de Deus, não para obter uma vida simplesmente melhor. A minha vida deve glorificar a Deus, a sua vida deve glorificar a Deus, se nós servimos o Deus que nós dissemos crer. Nós vemos aqui homens serem fiéis a Deus, independente da circunstância, independente se isso custaria a vida. Muitas vezes o que custa são apenas alguns minutos dos nossos dias e nós estamos negligenciando até isso. Imagina se nós tivéssemos vivido em outros tempos. Glória a Deus Ele ter nos colocado onde nós estamos. Se custasse a nossa liberdade, se custasse os nossos filhos, provavelmente nós negaríamos este Deus que nós dizemos servir, justamente porque nós servimos um Deus
que não condiz com o Deus do Evangelho, com o Deus das Sagradas Escrituras. Nós vemos Deus ser fiel à sua palavra. Isso daí não é ser rigoroso, é ser fiel àquilo que ele diz. Nós vemos Moisés ter sido morto, Moisés e Arão não entrarem na terra prometida. Nós vemos agora Josué sendo comissionado dessa obrigação. Observem que nós vamos hoje meditar do capítulo 2 ao 5. Eu vou abordar algumas questões que são primordiais, que vocês depois possam ler, tá? Que você não tome as minhas explicações como verdades universais daquilo que a palavra não diz. A palavra é a verdade, minha opinião não vale de nada, o que vale é o que está escrito, e a palavra que emana da boca do Senhor é a única verdade que nós cremos. Minhas palavras podem ser completamente tomadas pelos meus sentimentos próprios, mas as palavras de Deus são tomadas pelo seu próprio Espírito, e Ele leva aos nossos corações e executa as transformações, educa da maneira como deve educar e repreende da maneira que deve repreender. O capítulo 2 de Josué, ele traz o episódio de Raabe. Raabe, que está na genealogia de Jesus. Raabe, que foi uma prostituta. Nós vemos os espiões israelitas viajarem cerca de 22 quilômetros para chegarem ali, ao lugar onde a casa de Raabe. Eles já vão diretamente para lá. Por que que os espiões foram à casa de uma prostituta? Você já se perguntou isso? Quem conhece a história de Raabe, aperta o coraçãozinho. Eu preciso da interação de vocês, porque daí eu vou direcionando a maneira como eu me expresso para ver se vocês estão no mesmo pensamento que eu, porque senão vocês vão ficar ouvindo histórias e vão ser apenas histórias. Vocês talvez não cheguem e comecem a refletir acerca disso. Boa. Então, bastante pessoas aí sabem a questão de Raabe. Então, vocês já perguntaram por que eles foram diretamente para a casa de Raabe? Nós não vemos. Pensa que a Bíblia que diz o que é. Nós não podemos criar algo contrário à palavra. A palavra explica a própria palavra. Nós não temos liberdade para criarmos e supormos. Claro que algumas coisas são inferições lógicas daquilo que está escrito. Nós conseguimos entender, porque também nós somos humanos e nós entendemos nossos sentimentos, mas nós não somos guiados por isso. Nós somos guiados única e exclusivamente pela palavra e não criarmos algo fora da palavra. Mas nós sabemos que estes homens foram especificamente até a casa dessa mulher que era uma prostituta. Olha que interessante, eles vão à casa de Raabe justamente porque a casa de uma prostituta era usado naquela época como hospedaria para estrangeiros, e as pessoas que iam ali eram pessoas que estavam de visita na sociedade. Na cidade existia sempre esse entrar e sair de pessoas, de maneira que eles passavam despercebidos. Olha que loucura. Olha que interessante isso. E eles vão justamente à casa de Raabe. E quando eles vão à casa de Raabe, nós vemos que esse homem que estavam ali levantam essa suspeita naturalmente. Embora eles ficassem ali de maneira imperceptível, aparentemente, eles supunham que estando ali seria mais difícil, mas no entanto eles começam a notar que haviam israelitas ali, então eles são chamados eles são confrontados, né, com essa realidade. Então eles pedem para Raabe tirar aqueles homens que estavam ali. Olha que interessante, olha como diz a palavra, o verso 2. Vamos ler desde o primeiro, vai.
Então diz assim, ó: então do acampamento em Sitim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 espiões com as seguintes instruções: façam reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe. Ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde era. Observe então essa ligação que eu falei com aquela questão da prostituta, porque imagina se fosse alguma outra casa, eles tinham obrigações de saber. Calma aí, por que uma pessoa vem na sua casa e você não sabe quem que é? Não, estava ali simplesmente fazendo aquilo que ela fazia de maneira costumeira. Verso 5: foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês o perseguirem, é provável que os alcance. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e escondido debaixo dos feixes de linho que tinham posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho o caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. Sabemos que o que fizeram ao leste do Jordão aos reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Então, de um lado estavam as terras dos reis amorreus, Og e Seom, e eles foram destruídos, e essa notícia percorreu todos os lugares, e ela sabia exatamente o que o Senhor estava fazendo. Então o Senhor já havia trabalhado dentro daquele coração. Imagina que ela mentiu, correndo risco da sua vida. A sua vida já não valia mais nada, porque ela estava diante daquele que era o Senhor e Salvador, aquele que tinha realizado sinais, prodígios e maravilhas, estava ali diante dela. Então ela se deparava com essa realidade. Então, diante dessa realidade, toda a outra realidade que era ainda mais visível do que essa, ela escolheu confiar pela fé, porque ela não tinha visto, ela só tinha escutado falar. E aqueles homens que estavam ali, o rei que havia mandado os seus servos para irem lá pegar estes homens, teria mais autoridade. Ela poderia neste momento ter gerado medo, mas Deus gerou a certeza no coração dela. Vocês já tinham parado para pensar desse jeito, lendo essa história? Porque é isso justamente o que está subentendido nessas palavras. Nós vimos a sua fé, a sua certeza, da mesma maneira que ela está mencionada na linha genealógica de Jesus. Por quê? Por alguma razão muito fantástica, né? E está justamente nisso, nela ter confiado plenamente em Deus, confiado naquilo que Deus era capaz de fazer, que ela não havia visto, mas ela confiava pela fé. Ela que está mencionado também justamente em Hebreus 11, que é a galeria dos heróis da fé, né? Está no verso 31 aqui, ó, acabei de abrir. Diz assim, ó: pela fé a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Ela, dessa forma, foi tida de maneira que preservaram a sua vida. Verso 11 diz assim: não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo, em cima no céu e embaixo da terra. Uma ímpia, uma mulher gentia, que não cria, estava submissa a Deus. Aqui já manifesta justamente Deus
trazendo a sua oferta a todos os povos, a toda criatura. A toda criatura não é o mundo inteiro, tá? Mas não a um povo específico. Você já vê o favor de Deus a pessoas que estavam de fora do seu povo, manifestando aquilo que se revelaria em Cristo, onde o evangelho é pregado a toda criatura, onde não há um povo específico, há um único povo, um povo de Deus, do qual nós não sabemos quem são. Então nós proclamamos essa palavra a toda criatura, sabendo que essas pessoas haverão de ouvir essa palavra, o Espírito Santo haverá de libertá-los de si mesmo e elas passarão a crer. Olha o que diz no verso 12. Agora, portanto, jurem pelo Senhor que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Deem-me alguma garantia de que quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e minha mãe, também a de meus irmãos, irmãs e de suas famílias. Ou seja, ela não estava preocupada somente com a salvação dela, mas de todos os seus familiares. E ela pediu uma garantia. Aqueles homens respondem no verso 14: oferecemos a própria vida como garantia de segurança. Se vocês não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos der a terra. Eles colocavam a própria vida ali como uma garantia, e a maior garantia que um homem poderia dar era a sua própria vida. Contudo, daí nós vemos no verso 15: então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. Fujam para a região montanhosa, disse ela, escondam ali por 3 dias. Quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, vocês poderão seguir seu caminho. Escondido ali por 3 dias. É muito belo, né, essa questão, porque também retrata Cristo escondido por 3 dias para depois vir e efetivamente salvar aqueles do quais ele havia prometido. Verso 17 diz: antes de partir, os homens disseram a Raabe: só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir nossas instruções. Aqui era tudo condicional. Tudo era condicional, condicionado a algo. Agora nós não vivemos condicionados a nada, porque Cristo nos libertou. Nós não vivemos numa aliança de obras, onde nós temos que fazer algo para ser salvo. Nós somos salvos justamente porque Deus escolheu nos salvar, porque sozinho nós não conseguiríamos ser salvos e nós não conseguimos cumprir. Então, se você talvez tenha sido desobediente, que você não olhe para isso como um afastamento eterno de Deus, que você agora possa confiar em Deus, sabendo que Ele te perdoa por você não ser a melhor pessoa que você imagina que poderia ser, mas que haja uma luta entre você e você mesmo, para que agora possa glorificar o nome do Senhor, que você possa ser abençoada pelo Senhor com esse entendimento. Continuando, diz assim, verso 18: quando entrarmos na terra, deixe este cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, pai, irmão, mãe e todos os seus parentes devem estar dentro desta casa. Vermelho, na verdade, algumas traduções traz como escarlate. Imagina que isso daqui representa justamente o sangue de Cristo vertido na cruz. O sangue, o mesmo sangue que nos salvou Raabe. O mesmo sangue que nos resgatou Raabe, a prostituta do qual faz parte da linha genealógica de Cristo. Nenhum homem, nenhum ser humano poderia escrever uma história tão bela, onde colocaria uma prostituta na sua árvore genealógica. Nós vamos ver ali mais indícios de que essa palavra é real. Ainda que você olhe e você não consiga ter nenhum indício, você vai racionalmente pensar, falar assim, mas calma aí, quem colocaria uma prostituta dentro da sua árvore genealógica? Qual seria a intenção disso? Você vai verificar que Deus é esse que veio para os improváveis, para aqueles que nada fizeram de bom. Deus veio para os que confessam ser justamente completamente impuros, imundos, sabendo que não há salvação em si mesmo e buscam refúgio único e exclusivamente no Senhor. Então ele marcaria com esse cordão vermelho, tal qual foi marcado ali que nós vimos quando o anjo da morte passa sobre o Egito, aqueles que estavam ali com sangue vermelho
o sangue vermelho óbvio, né? O sangue vermelho, mas o sangue escarlate, vermelho, passado sobre os umbrais, e depois nós vemos aqui e nós vemos em Cristo todos aqueles que possuem, que foram lavados pelo sangue de Cristo, tiveram o sangue de Cristo aspergido sobre as suas vidas, serão aqueles do quais ele os livrará. Que você creia nisso. E assim como essa promessa não é só para você, mas para toda a sua família, assim como foi feito para a família de Raabe. Observe ainda no verso 18 que diz: todos os membros de suas famílias, pai, irmão e todos os seus parentes devem estar dentro da casa, a casa que estava marcada pelo cordão vermelho. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Se alguém fizer o mal aos que estiverem dentro da casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. E se você falar aos outros sobre nossa missão, estaremos livres do juramento que fizemos. Eu aceito suas condições, respondeu ela, e despediu deles, deixando o cordão vermelho pendurado nas janelas. Os espiões subiram até a região montanhosa, ficaram ali por 3 dias. Seus perseguidores os procuraram por todo o caminho, mas não os encontraram. E voltaram. Então 2 espiões desceram da região montanhosa, atravessaram o Jordão e relataram a Josué, filho de Num, tudo o que havia acontecido. Verso 24. Certamente o Senhor nos deu toda a terra, disseram eles. Todos os seus habitantes estão desesperados por nossa causa. Na verdade, quando ele fala todos estão desesperados por nossa causa, ele estava não ali arrogando a si que eles eram bons, mas eles estavam completamente entregues ao Senhor, sabendo que o Senhor era os que movia, o Senhor que causava medo por onde passava e fazia com que as pessoas sequer tivessem até coragem de combatê-los. Nós vemos claramente as mãos do Senhor sobre esse povo. Nós lemos o capítulo 2 inteiro, falamos sobre o capítulo 2 inteiro, mas você tem a obrigação de ler os outros 3 capítulos, porque eu não vou ter tempo de abordá-los de maneira integral. Eu gostaria que você lesse com muita atenção e chegasse a conclusões. Se você tiver dúvida, me chame, ou melhor, pesquise também. Tem um site que chama Monergismo. Grave bem esse nome, onde você pode pesquisar coisas que são fiéis à palavra de Deus, que não estão contaminados por filosofias humanas, que são históricos, profundos e bíblicos, tá? Ali você encontrará muitas referências. Não fique buscando simplesmente na internet, porque existem milhares de pessoas que estão aí propagando um evangelho falso, um evangelho contaminado, mas que você busque em oração, que você peça iluminação para o Espírito Santo, para que você tenha compreensão do que está escrito. No capítulo 3 nós vamos ver a travessia do Rio Jordão, assim como Deus havia feito separado as águas do Mar Vermelho, da mesma forma ele faz com o Rio Jordão, de maneira maravilhosa. Então, quando perguntarem, não foi uma única vez que Deus abriu o mar, tá? Também tem o rio também que foi aberto, as suas águas pararam. É maravilhoso ver essas atuações. Vocês vão verificar que foi feito um monumento depois que foi feita essa travessia. Outra coisa que é muito interessante aqui é que eles foram atravessar no 11º dia do mês. Olha ali no capítulo 4, o povo atravessou o Jordão no 10º dia do primeiro mês. O que acontecia no 10º dia do primeiro mês? Talvez isso daqui vai passar despercebido para você. Imagina que eu já li a Bíblia dezenas de vezes, tá? E como eu não ministrei ainda sobre isso, eu não tinha me atentado, porque às vezes você vai lendo e passa despercebido. O 10º dia do primeiro mês, ele é o que está se referindo ali em Êxodo, capítulo 12, no verso 3, que era o dia do qual eles escolhiam o Cordeiro Pascual. Então, imagina que ali estava iniciando essa travessia, simbolizando a mesma coisa do que havia acontecido no Egito. É muito belo, né? Uma marca que nós acabamos de ver aí, o mundo se curvando diante dessa data, que é tão relevante, mas é uma data que é comum para o cristão, porque nós não temos um Deus uma vez por ano, todos os dias nós temos Deus acessível a nós. Cada ceia do Senhor nós comemoramos essa Páscoa do Senhor. Nós todos os dias comemoramos porque Cristo vive, Cristo reina.
Então, olhe por esse lado, vocês vão ver que é muito belo. Fala aqui justamente que o povo de Israel atravessou a pés enxutos, porque Deus havia secado o rio diante dos olhos dele e manteve-o seco até que eles atravessassem. No verso 24 do capítulo 4 diz: fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês temam o Senhor, seu Deus, para sempre. Para que hoje você pudesse temer ao Senhor, seu Deus, e se curvasse diante dele e glorificasse o teu santo nome. No capítulo 5 ele começa assim: quando todos os reis amorreus ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam junto ao mar souberam que o Senhor havia secado o Jordão para que os israelitas atravessassem, perderam o ânimo e se encheram de medo por causa deles. Deus fazia isso e enfraquecia a coragem das pessoas, de forma que eles temessem. Nós vamos ver ali mais uma vez a circuncisão. Lembre-se que na Páscoa somente aqueles que eram circuncidos poderiam fazer, e daí mais uma vez é feita a circuncisão, da mesma forma que na ceia do Senhor, somente aqueles que são batizados, porque é o sinal de inclusão na aliança, podem ceiar. É um sinal formal, tá? Lembre-se que o batismo não salva, o que salva é o Senhor. A ceia é um sacramento, é um ordenamento que deve ser respeitado conforme as ordens que o Senhor estabeleceu. Eu não ceiei, eu morri. Não tem nada a ver. Você não é salvo porque você ceia ou porque você é batizado. Você é salvo porque o Senhor te salvou. Mas isso são práticas do povo da aliança de Deus que são feitas depois que eles já possuem a compreensão do que eles estão fazendo. Não que você seja batizado, que você possa ceiar como uma ordem do Senhor, não apenas como um ritual místico. Esses eventos não são teatros humanos, são obras divinas que são efetuadas em nossa vida, tá? Pela graça do Senhor. Então leiam com muita atenção, vocês vão verificar que aqui também o maná já não mais caía do céu, era a última vez. E dessa forma Josué é validado no seu ministério. Olha o que diz ali, terminando, quando Josué, no verso 13 do capítulo 5, quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele com uma espada na mão. Josué se aproximou e lhe perguntou: você é amigo ou inimigo? O homem respondeu: na verdade cheguei agora e sou o comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto no chão em sinal de reverência e disse: que ordens meu senhor tens para mim? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é santo. E Josué obedeceu. Que você possa obedecer a Deus, que você não seja uma pessoa meramente emocionada, que você possa ter a convicção dessa palavra, que você leia essa palavra, que você seja um cristão que lê. A maioria, menos de 5% daqueles que se dizem cristãos, leram a palavra ao menos uma vez na vida. Que você leia constantemente, todos os anos, a palavra do Senhor, que o Espírito Santo reine sobre a sua vida. O Espírito Santo não é emoção, o Espírito Santo não é um arrepio, o Espírito Santo é a sua vida. O Espírito Santo reina sobre a sua vida. Você não é guiado pelas suas emoções, você é guiado por uma palavra. Que essa palavra te mova para que você possa glorificar o nome do Senhor. Assim nós terminamos mais uma live. Que o nome do Senhor continue a ser exaltado e glorificado para sempre. Amanhã nós iremos ler do capítulo 6 ao 9. Essa era a mensagem de hoje. Fui que eu tenho que dar aula. Que vocês possam compartilhar e comentar nessa live. Compartilhe com o máximo de pessoas, faça isso, tá? Se a pessoa vir, você conversa, fala, traz alguma parte ali, puxa um papo, fala assim, não, está falando sobre Raab, você já ouviu essa história, isso, aquilo, ou fala alguma coisa interessante, ou senão fala mal de mim, fala, que cara xarope, isso e aquilo, mas depois vocês vão ter probabilidades e possibilidade de conversar sobre o amor de Deus, sobre Cristo Jesus, que é a razão da nossa existência. Que o nome do Senhor seja glorificado hoje e eternamente. E se você não está no nosso canal do YouTube, clique lá, procure o canal do YouTube, faça parte também, compartilhe a palavra de Deus, não a nós, mas somente a Deus. Seja dado honra e glória e louvor. Beijo, tamo junto, até amanhã, se Deus assim permitir, 5h59. Fui!